Nos dias atuais, vivemos em um mundo em que muitas vezes parece estar repleto de mentiras, corrupção e injustiça. Diante desse cenário, é fácil nos sentirmos desanimados e até mesmo sem esperança. No entanto, a Bíblia Sagrada nos oferece exemplos de homens e mulheres que enfrentaram circunstâncias semelhantes e nos mostram que, mesmo em meio à adversidade, é possível viver uma vida de integridade e fidelidade a Deus. Hoje falaremos sobre Micaías, um exemplo de fé na palavra do nosso Senhor. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva e não deixe de clicar no like para podermos gerar mais vídeos como este. Obrigada. Micaías foi um profeta de Deus que viveu na época do rei Acabe de Israel, e do rei Josafá de Judá, cerca de 850 a.C. No reinado do rei Acabe, o profeta Micaías ficou muito conhecido por sua profecia da morte de Acabe, e consequente derrota dos israelitas diante dos sírios. Filho de Imlá, Micaías significava quem é como Jeová. Contudo, na Bíblia consta outras 6 pessoas com o mesmo nome, o que era comum naqueles tempos. Após a morte do rei Salomão, a nação de Israel foi dividida em 2 reinos, Israel ao norte, e Judá ao sul. E justamente na coalizão entre esses 2 reinos contra a Síria, que o profeta Micaías aparece. O reino de Israel era governado por Acabe, e de Judá por Josafá. O profeta Micaías vivia no reino do norte, mas ele não era bem visto pela corte de Israel. Na verdade, Micaías era conhecido em Israel por ser um profeta que só falava contra o rei Acabe. Contudo, o rei Acabe teve que pedir ajuda a Micaías antes de começar a ofensiva contra os sírios. O rei de Judá, Josafá, resolveu ajudar Acabe, pois os dois tinham uma proximidade, e também por sua própria proteção, pois os sírios poderiam se voltar contra o reino de Judá. Antes da batalha, o rei de Judá, Josafá, resolveu ouvir a vontade do Senhor sobre a ofensiva e, com a ajuda do rei Acabe, chamaram 400 profetas para que pudessem dar um parecer sobre a situação. Em unanimidade, aqueles profetas profetizaram a bênção do Senhor sobre Acabe e a vitória de Israel na batalha contra os sírios. O problema é que aqueles profetas não eram profetas de Deus, mas profetas de Acabe. Eles apenas profetizavam aquilo que Acabe queria escutar. Mesmo assim, Josafá continuou querendo ouvir um profeta do Senhor, questionando Acabe se ali não haveria nenhum profeta de Deus. A resposta de Acabe foi muito reveladora sobre o tipo de pessoa que era Micaías. Há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Na Bíblia, o próprio Acabe reforça que Micaías seria um homem íntegro de Deus, pois Micaías não profetizava o que Acabe gostaria de ouvir, mas sim as palavras do Senhor. Acabe era um rei poderoso, mas perverso. O fato de Micaías não profetizar aquilo que o agradava, mostra que o principal compromisso de Micaías era com o Senhor. Pela insistência de Josafá, o rei Acabe, ainda que relutante, teve de mandar chamar o profeta Micaías. O mensageiro de Acabe que foi chamar Micaías, tão logo tentou intimidá-lo. Ele avisou a Micaías que os profetas de Acabe tinham profetizado coisas boas, e que ele deveria fazer o mesmo. Mas a resposta do profeta Micaías foi simples e direta. Tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. Em frente ao rei Acabe, Micaías foi questionado se os israelitas deviam ou não ir à peleja contra os sírios. Então, num primeiro momento, Micaías respondeu com ironia dizendo que as tropas de Acabe triunfariam contra os sírios. Mas como Micaías nunca havia profetizado algo bom a Acabe, o rei de Israel insistiu que Micaías não lhe escondesse a verdade. Então, o profeta Micaías finalmente profetizou o desastre sobre Acabe, e lhe informou que Deus havia lhe mostrado todo o reino de Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. Mas, novamente Acabe não acredita em Micaías e o acusa de ódio pessoal,
Contudo, Micaías alerta Acabe que suas palavras vinham do Senhor Deus, informando que chegaria o desastre caso os reis insistissem na ofensiva. Nesse sentido, o próprio Deus permitiu que um espírito mentiroso falasse pela boca dos profetas de Acabe para enganá-lo, conduzindo-o à ruína. Então, Zedequias, um líder daqueles profetas, não aceitou as palavras de Micaías e ainda o agrediu. Em seguida o rei Acabe mandou que o profeta Micaías fosse imediatamente preso, e ficasse sem pão e água até que ele retornasse vitorioso da batalha. Depois da ordem de Acabe para prender Micaías, a Bíblia não diz mais nada sobre ele. Tudo o que se sabe é que o profeta Micaías respondeu publicamente o desafio de Acabe dizendo: "Se voltares em paz, não falou o Senhor, na verdade, por mim." Disse mais: "Ouvi isto, vós, todos os povos." Mas se por um lado a Bíblia não informa o que aconteceu com Micaías, por outro lado ela deixa muito claro que de fato Micaías era um profeta do Senhor, e que tudo o que Deus disse através dele, a respeito de Acabe, se cumpriu. O rei Acabe saiu para a batalha disfarçado, e mesmo assim no final do dia, ele acabou sendo morto. A história de Micaías é conhecida na Bíblia por sua oposição aos 400 profetas reunidos na corte do rei Acabe de Israel. Estes profetas estavam sempre prontos a agradar o rei, e dizer a ele o que ele queria ouvir, em vez de falar a verdade, mas Micaías foi fiel à palavra do Senhor e ficou firme em sua convicção dos ordenamentos de Deus, mesmo que isso o levasse à prisão ou à morte. Uma das lições que aprendemos com a história de Micaías é que, quando andamos com Deus, somos conhecidos por isso. Micaías era um profeta que tinha uma relação próxima com Deus, e que se mantinha fiel à sua visão, mesmo quando isso significava ir contra as expectativas do mundo. Ao andar com Deus, Micaías ganhou uma perspectiva divina que o ajudou a ver além das aparências e compreender os planos de Deus. Ele não se deixou levar pelas promessas vazias dos profetas falsos ou pelas expectativas do poderoso, mas manteve sua atenção fixa em Deus e em sua vontade. Essa lição é importante porque nos mostra que não precisamos seguir as expectativas do mundo ou nos conformar às normas da sociedade. Em vez disso, podemos escolher andar com Deus e buscar a sua vontade em nossas vidas. Ao fazer isso, podemos ganhar uma perspectiva divina que nos ajuda a entender os planos de Deus para nossas vidas e encontrar o propósito que Ele tem para nós. Andar com Deus também pode nos ajudar a desenvolver uma vida de oração e devoção, bem como cultivar um relacionamento mais profundo com Ele. Isso nos permite experimentar a presença de Deus em nossa vida e confiar nele em todas as situações. Aplicando essas lições em nossas próprias vidas, vivemos de acordo com a vontade de Deus e sendo encorajados pela história de Micaías, seguindo seu exemplo, buscando sempre ser fiéis ao Senhor e seus princípios. Deus nos dá a força e coragem para enfrentar as adversidades da vida, mas permanecer firmes em nossa fé é nossa responsabilidade. Obrigada e até o próximo vídeo.